Fala meus queridos, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a instalação de um interruptor simples e de uma lâmpada, de maneira bem fácil, de uma maneira bem objetiva. Para quem não me conhece, eu sou Ellison Augusto, sejam muito bem-vindos ao canal Bom de Obra e vamos nessa! Toda lâmpada carrega consigo a mesma característica. Seja uma lâmpada de bulbo, uma lâmpada comum, que vai um soquete bem simples, seja uma placa de LED, ou seja até mesmo um spot, carrega consigo aí a característica de ter duas entradas. Então repare só nesse soquete. Nós temos a entrada da fase e nós temos a entrada do neutro, quando, é claro, a instalação está sendo feita em 127 volts. Agora, quando a instalação estiver sendo feita em 220, ele vai carregar consigo duas entradas, onde vai entrar o 110, o 127 e o 127. Vai entrar duas fases. Então, nesse soquete simples tem duas entradas. Na placa de LED ou no spot, geralmente vem um transformadorzinho, e vem dois fios para fazer a instalação, onde vai entrar fase e neutro ou vai entrar fase e fase, e aí tanto faz. A primeira pergunta a ser respondida é se existe lado correto para fazer a instalação. E de antemão eu já te digo, não existe lado. Então você pode entrar com uma fase e um neutro, tanto faz, ou virá entrar com a fase e o neutro, porque quando nós estamos trabalhando com corrente alternada, independente do lado que entrar, não vai fazer diferença para o funcionamento aí da lâmpada. Bom, o interruptor carrega consigo a mesma característica da lâmpada. Eu tenho dois espaços para conexão do fio. Só que, diferente da lâmpada que eu tenho duas entradas, aqui no interruptor, seja lá qual for, eu vou ter uma entrada e uma saída. Então eu tenho as entradas aqui, tá vendo? Então eu tenho duas entradinhas, dois parafusos onde eu vou dar pressão para conectar o fio, e tanto faz também aonde eu vou colocar. Se eu for colocar a entrada de uma fase de um lado e a saída da fase do outro lado, a única coisa que vai mudar é no acionamento, onde eu ligo e desligo. Então se eu colocar de um lado, a hora que eu apertar para o lado esquerdo do interruptor ele vai ligar, e se eu inverter vai ser ao contrário na tecla. A hora que eu virar para o outro lado vai acender. Para a instalação, evidentemente que você vai precisar aí de cabos elétricos, e existe uma normativa que fala sobre as cores dos fios. E as cores não é só por questão estética, e sim para identificação. A norma ela fala que o azul é exclusivo para o neutro. O vermelho é para a fase. Aí na fase a gente pode usar o vermelho, o preto, o cinza, o branco, tanto faz, desde que o neutro seja o azul. Ah, e o terra obrigatoriamente tem que ser verde, ou verde e amarelo. Então você não pode utilizar na fase nem as cores azul e nem as cores verde e amarelo. É um verde e amarelo que é trançadinho. Já só o amarelo ele pode ser usado para a fase. E assim, caso você faça uma instalação para uso profissional, ou caso você faça a instalação para um uso pessoal, o interessante de você utilizar os cabos com várias cores que fica fácil da identificação. Então se você usar o azul apenas para o neutro, se porventura vier alguém fazer uma manutenção, ou até mesmo você for fazer alguma manutenção, você vai conseguir identificar facilmente. Mas caso você não tenha os cabos de várias cores, ou não queira investir uma grana, porque muitas vezes fica caro comprar rolos com cores diferentes, você compra uma fita isolante que seja colorida, que tenha o azul, que tenha o verde, que tenha o vermelho, e daí você consegue usar apenas cabos de uma única cor, e daí faça a identificação na ponta deles com essa fita isolante.
seja de cor colorida, que seja de fácil identificação. Então, para o interruptor, que nós temos uma entrada e uma saída, nós vamos utilizar o cabo vermelho, que ele estará vindo lá do quadro de disjuntor diretamente para o interruptor. Então, em um dos lados nós faremos a instalação. Então aqui nós temos o buraquinho, nós vamos fazer a instalação de uma fase. E no outro nós vamos fazer de outra cor, que seria o retorno. O retorno, o que seria? Seria um cabo que seria ligado em um dos furos e seria levado para a lâmpada. Então eu tenho a entrada, que vem lá do quadro disjuntor, que é no vermelho, que eu estou identificando, e eu tenho o branco, que estará saindo e estará levando pela lâmpada. Nesse caso não deixa de ser fase, tá? Porque o que eu tenho no interruptor é apenas a interrupção da carga, de modo com que eu faça o acionamento do liga e desliga. Caso contrário, minha lâmpada permanecerá sempre ligada. E a cor azul, aí no caso o neutro, eu vou estar ligando diretamente do quadro disjuntor, vou estar ligando diretamente na lâmpada. Então imagine assim, como é que funciona aí a parte elétrica, como é que funciona aí a eletricidade. Para ser bem simples e bem objetivo, imagine um sal de fruta. Imagine a hora que você coloca, a hora que você combina ele com a água, ele vai efervescer e vai gerar uma reação. E aqui não é diferente, então nós temos como se fosse a fase, o sal de fruta, e o neutro como se fosse a água. E na mistura dos dois vai gerar uma reação. Então quando eu recebo a fase e o neutro aqui na lâmpada, ou aqui na plaquinha de LED, o LED ou a lâmpada vai gerar uma reação e vai gerar luz. Mas eu preciso obrigatoriamente ou da fase e neutro, ou do fase quando a instalação é 220. Então vamos fazer a instalação aqui para mostrar para vocês. Cabo vermelho, que é a fase, vindo lá do disjuntor. Então vou colocar ela diretamente no interruptor e vou fazer o aperto. Use sempre chave de fenda para fazer esses apertos das lâmpadas, dos interruptores, desculpa. Porque se você usar a parafusadeira, ela é muito forte, você vai acabar estragando o parafuso. E esses parafusos que geralmente vem em interruptor é um tanto quanto frágil. Então, usando uma chave de fenda ou uma chave Phillips, você vai ter o controle da pressão que você vai colocar. Então, o primeiro cabo instalado, que é o vermelho, aqui no caso representando a fase para mim. Então, esse cabo estaria vindo diretamente lá do meu quadro de disjuntor. Vou fazer a instalação do retorno, que é o cabo que vai subir para a lâmpada. Então, entrada e na outra lateral, saída. Esse retorno, eu vou fazer a ligação na lâmpada. Então, aqui eu tenho meu soquete simples, eu vou fazer com esse. Então, ele vai entrar. Então, eu estou fazendo a instalação aqui na lâmpada. Depois você pode fazer o isolamento aqui desse cabo para ele não ficar exposto. Então aqui o circuito interruptor e lâmpada já está instalado. E eu preciso fazer a instalação agora do neutro aqui em 110. Então eu estou vindo com o cabo azul. E esse cabo azul, esse cabo de neutro, ele vem também diretamente lá do quadro disjuntor direto para a lâmpada. Não tem a necessidade dele passar por nenhum tipo de interruptor. Tampouco lá no quadro você vai precisar aí de disjuntor para fazer a instalação dele. Então ele vem direto da rua, ele vai estar ali, vai ter um barramento que vai recepcionar o fio grosso que está vindo do poste, e daí depois você sai com fios mais finos aí de acordo com a sua instalação. Então o neutro ele está saindo do quadro disjuntor, estará instalando na lâmpada em um dos lados. E pronto, o circuito da lâmpada, circuito de instalação de qualquer tipo de lâmpada estará feito. Lembrando que neutro vindo diretamente do quadro disjuntor, a fase
vindo diretamente do quadro disjuntor e o retorno ou a lâmpada ou o cabo fase está saindo do interruptor indo para a lâmpada. E aí eu vou ter o acionamento bem simples, bem eficiente. Fechou? Importante aí, nunca faça a interrupção do neutro ao invés de fazer da fase. Eu já peguei instalações aí onde ao invés de você fazer a interrupção aí da fase, você fazer o neutro e deixar a fase ligada diretamente, quadro disjuntor e lâmpada. Por que que eu não posso fazer isso? Porque primeiro a fase estará sendo alimentada aqui na lâmpada diretamente, então existe um consumo, mesmo que baixinho, existe um consumo quando a fase está ligado diretamente. E numa futura manutenção, se eu tiver com um soquete ou com a plaquinha aí energizada, eu posso vir a tomar um choque elétrico. Fechou? Instalação bem simples, bem fácil. Siga o passo a passo aí que eu tenho certeza que vai dar certo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a crescer cada vez mais. Curtiu esse vídeo, está curtindo o nosso trabalho? Deixa aquele like. Muito obrigado e um grande abraço.